Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Só quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 43. Enquanto você acha aí, eu quero expressar minha gratidão, primeiramente a Deus, segundamente ao pastor Carlos Maia, um pastor que Deus tem colocado no nosso caminho. O pastor Carlos Maia, além de ser um pastor, ele é um amigo muito íntimo nosso. A gente teve algumas vezes aqui em Goiânia, ele teve algumas vezes ali em São Paulo com a gente, e isso nós ficamos muito gratos, porque se algo que eu aprendi é ser grato a quem te ajudou. Alguém que não tem gratidão, infelizmente não chega a lugar nenhum. A gratidão é o segredo para abrir as portas para onde a gente precisa ir. Então eu quero expressar minha gratidão, pastor Carlos Maia. Deus abençoe o Senhor, tua casa, tua família, em nome de Jesus. A sua esposa também, ela está ali. Deus abençoe a vida da esposa do pastor. Rapaz, é Andriela, pertinho do nome da minha mãe, né? É Adriele e Andriela, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe pela amizade de vocês. Igreja, sem mais delongas, também quero agradecer meu pai, o pastor Leota, e a todos os amigos e amigas, homens e mulheres de Deus que aqui se encontram. Livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, não se afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar: nessa madrugada, nessa noite, eu profetizo que quando tu passar pelo fogo, o fogo não irá te queimar. Quando tu passarem pelas águas, as águas não te afogarão, porque o Senhor está decretando nessa noite para a minha e para a tua vida. E se você recebe essa palavra, então aplauda Jesus e se assente dando glória. Glória a Deus. Escuta aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser bem breve, mas muito objetivo. Então, para isso, eu preciso de toda a sua atenção. Escute. Passar por provações
todo mundo passa. Passar por dificuldade, todo mundo passa. Passar pelas afrontas, também todo mundo passa. Mas como no livro de Isaías era um profeta, mas um profeta que depois que Deus ele mostrou algo para ele, quando ele teve aquela visão no capítulo de número 6, e ele volta para o mundo real de outra forma ou com outra visão. No início do livro de Isaías ele olhava e falava: ai de ti. Mas depois que ele teve a visão, ele começa a falar: ai de mim. Por quê? Porque ele entendeu que antes da gente apontar o erro dos outros, nós temos que reparar o nosso altar primeiro. Antes da gente julgar o altar de fulano, nós temos que reparar o nosso altar. Porque o altar de fulano está quebrado, o altar de ciclano está sujo, e o nosso, como que está? E ele para analisar, e no capítulo número 43, Deus ele prova que Deus ele era com ele. Livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, vai dizer assim, ó: estas coisas vós tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas se eu venci, vós também vencerás. Só que existem 4 motivos que Deus prova que Isaías podia passar pelo fogo e o fogo não ia te queimar. Só que o primeiro motivo é um motivo chamado motivo te criei. No capítulo de número 43, o primeiro versículo vai falar: eu te criei, ó Jacó. Mas a palavra, o que é a palavra criar? A palavra criar ou criei, no hebraico significa bará. E bará significa dar a existência àquilo que não existe. É você tornar a trazer a existência para aquilo que não existe. O Senhor está dizendo: hoje, nessa noite, Ele não tirou minutos ou horas de sono para você sair da mesma forma ou até pior do que você chegou. Mas o céu tirou um tempinho do seu sono para te falar tudo aquilo que não existia na tua casa, tudo aquilo que não existia na tua família, tudo aquilo que não existia no seu casamento, eu vou começar a trazer a existência. Ah, mas pregador, na minha família não existe paz. Depois dessa vigília vai começar a existir paz. Ah, pregador, na minha
minha família não existe alegria. Depois dessa vigília vai começar a ter alegria. Pregador, antes dessa vigília, não tinha paz, alegria, mudança, restauração. Mas a partir de hoje, depois dessa vigília, o céu vai começar a trazer a existência para aquilo que não existia. Vai existir paz, vai existir alegria, vai existir bênçãos. E se você pode crer que hoje o céu está trazendo a existir aquilo que não existe, então levanta essa mão, abre essa boca e glorifica aquele que vai trazer a existência. E a Bíblia diz que a palavra criar é você pegar algo que não existe, você criar, que depois daquilo vai começar a existir. A maior prova que tem, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era vazia, sem forma alguma. Mas um dia, Deus olhou e disse: haja luz. E houve luz. Se antes de Deus olhar e falar haja luz, havia trevas sobre a face do abismo. Então, se Deus disse haja luz e houve luz, Deus ele criou a luz. E quem criou as trevas que já habitavam? O mesmo Deus que criou a luz é o mesmo Deus que criou as trevas. Sabe por quê? A Bíblia diz que havia um anjo de luz chamado Lúcifer. Lúcifer, ele era um dos anjos que outros anjos se espelhavam nele. Só que um dia ele quis ser alguém que ele não podia ser. E a treva começou a entrar no lugar da luz. A inveja começou a entrar no lugar da luz. A vontade de brigar e querer ser maior começou a entrar no lugar da luz. Agora Deus pega Lúcifer e todos os seus anjos e joga na terra. E você sabe que ele caiu e ficou a terra cheia de escuridão ou trevas. Só que dos 6 dias que Deus criou o mundo, porque no 7º ele descansou, um dia ele olhou e disse: espera aí, agora eu vou dar para tudo isso um dono. Aí Deus pega do pó da terra, do barro, e faz o primeiro homem, alguém chamado Adão. E Adão agora ele é dono de tudo aquilo. E ele sendo dono de tudo aquilo, agora ele tem uma intimidade mais com o Pai. E depois que Deus vê que Adão precisava de uma companheira, Deus pega, faz ele cair num profundo sono e tira das suas costelas Eva. Pregador, mas onde você quer chegar nisso? É que tudo se criou através de uma palavra.
começar a se criar numa rajada de línguas estranhas. A coisa não vai começar a se criar num sapateio, num rodopio. As coisas vão começar a se criar através de uma palavra. E o céu me trouxe de lá de São Paulo para pregar nessa vigília, só para o céu olhar para a vida de alguém e falar: o céu está liberando uma palavra. Foi através de uma palavra que ele criou o mundo. Foi através de uma palavra que ele deu um aviso para Noé, dizendo: Noé, escuta, vai vir a chuva. Foi através de uma palavra que Deus deu livramento para Ló. Ló, vai, sobe para os montes. Foi através de uma palavra que Deus curou a filha de Jairo. Foi através de uma palavra que Deus curou aquele cego Bartimeu. Foi através de uma palavra que o céu deu livramento para muito crente. E vai ser através de uma palavra que ele vai começar a trazer a existência a tudo aquilo que não existia. Se você pode crer, vai ser através de uma palavra. Então levanta essa mão, levanta essa mão, levanta a direita, levanta a esquerda e abre essa boca para adorar, porque vai ser através de uma palavra. Escuta. Deus criou tudo isso. Deus criou a vida. Deus criou a morte. Mas você sabe por que você vai passar pelo fogo e o fogo não vai te matar? Porque o Criador é maior que o fogo, é maior que a água. E você também sabe por que tu vai poder passar pelo fogo e pelas águas, tu não vai morrer? É porque quem criou eles foi o Criador. Então pode tentarem. O Senhor está dizendo para alguém aqui: tu pode passar pelo fogo. Por quê? Porque pode tentarem fazer panelinha contra a tua vida. Pode falar mal de você para o pastor para acabar com o seu ministério. Pode tentar fazer picuinha para tirar você da igreja. Pode tentar te afastar do seu dom que Deus te deu. Mas tu vai passar no meio dessa prova confiando no Criador. Confiando no Criador. Confiando no Criador. Pode tentarem, mas pode tentarem, mas ninguém vai conseguir. Por quê? Porque nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida, contra seu ministério, contra a tua casa vai ser atingido. Se você crê nessa palavra, então levanta essa mão, abre essa boca para adorar e dá um salto dessa cadeira. Entenda. E a segunda coisa, o segundo motivo, é porque Deus te formou. Te formei. Só que para você poder entender só um pouquinho, a Bíblia nos diz, lá no capítulo de número 43, o capítulo que nós lemos, vai dizer assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel.
de Jacó? Que antes de ter encontro com Deus, ele era Jacó. Aí depois que ele tem encontro com o anjo, agora ele é Israel. Então por que Deus ele chama ele do seu nome antigo ou o seu nome das trevas? Porque Jacó significava enganador e mentiroso. Por que Deus chama ele no nome das trevas e fala, eu te criei? E quando ele fala, te formei, ele fala com o seu nome da luz. Porque quando Deus te forma, criar é uma coisa, mas formar, só Deus que forma. Só que tem muita gente por aí que Deus só criou porque não teve paciência para Deus poder formar. Escuta, e ele está lá. Aí Deus, quando ele olha, ele diz, te criei. Sabe por quê? Porque toda vez que você, um exemplo, você vai reformar sua casa. Sua casa para você está velha, mas quando você reforma ela, morre aquela casa de antes e nasce uma nova casa. Ou seja, Deus estava dizendo, Jacó, antes de você ter um encontro com meu anjo, tu era Jacó. E por que eu falo que eu te criei e te chamo por Jacó? Porque eu não te criei como Israel, eu te criei como Jacó. E eu não te formei como Jacó, eu te formei como Israel. Por quê? Porque tem muita gente andando por aí só criado, porque não quer que Deus forme. Mas Deus forma caráter, Deus forma vergonha na cara, Deus forma compromisso com Deus, Deus forma tudo isso. Então se o céu está dizendo, eu vou pegar muito Jacó, que as pessoas estão jogando na cara, dizendo, esse aí não serve para nada, mas o céu vai pegar muito Jacó. O céu vai pegar. Alguém já pegou aqui, olha lá. O céu vai começar a pegar muito Jacó e começar a formar em Israel. Só quem recebe, só quem recebe, só quem recebe. De um maconheiro vai ser pregador, de um noia vai ser pastor, de um ladrão vai ser evangelista. O céu vai começar a formar muito Israel. Só que quando Deus fala, te formei, eu me lembro de alguém chamado Saulo. Deus criou Saulo, não foi como Paulo, foi como Saulo. E o que é a transformação? É consequência. Pregador que lá é ladrão. Deus criou ele como ele é agora. Mas Deus vai começar ainda a formar ele como alguém do bem. Isso é consequência das suas atitudes. Por que Deus cria Saulo como Saulo e não como Paulo? É porque era para Paulo aprender a ter muita experiência. Deus criou Saulo como Saulo, e foi a consequência das atitudes dele que Deus formou ele como Paulo. De alguém que ninguém gostava de ficar perto, de alguém que era matador de sonhos, de alguém que era destruidor de ministérios. Agora, Paulo, depois que está formado, Saulo, que
criticava quem viajava para pregar a palavra. Agora esse Paulo está sendo criticado porque está levando a palavra. Só que quando eu me lembro de Esther. Por quê? Porque Deus não criou Esther como rainha. Deus criou Esther como órfão de pai e de mãe. As atitudes dela e as influências dela foram a consequência dela conseguir ser uma rainha. Porque o rei, quando olhou para Esther, ele viu algo que ele não viu em nenhuma. Ei, esse daqui é só segredo, só para nós. O rei viu em todas o brilho do cabelo, o brilho do sapato, o brilho do vestido, o brilho da chapinha, da maquiagem. O rei viu o brilho é isso aí, ó, da aparência. Mas o que o rei viu em Esther? Se em todas ele viu o brilho da aparência, o brilho da maquiagem, do cabelo, do sapato, do vestido. E o que ele viu em Esther? O brilho do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para a vida de alguém: todos olhavam para você e diziam assim, ó: esse aí não tem futuro, esse aí só pensa na aparência, esse aí ninguém quer saber. Mas o Senhor está dizendo: quem te viu como o brilho que estava na aparência, vai ter que te ver mais bonita e mais bonita, porque o brilho vai estar no seu alma, no seu espírito. E se você pode pegar essa palavra, então pegue, porque o Senhor está dizendo: quem te viu vai ter que te ver de novo. Quem te viu por baixo vai ter que te ver por cima. Quem te viu para baixo vai ter que te ver para cima. Quem te viu caído vai ter que te ver se levantando. Então recebe, 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 recebe. Se você crê, se você crê, se você crê, então glorifica o Criador. Terceiro exemplo. Tiremi. A palavra remi significa resgatar alguém que estava perdido. O céu nunca tira alguém do lamaçal de pecado. O céu resgata alguém do lamaçal de pecado. O céu não tira ninguém do fundo do poço. O céu, ele resgata alguém do fundo do poço, porque a escolha foi dele. Mas se Deus viu que ele está arrependido, ele diz: agora meu papel entra. Deus sempre vai resgatar. Só que quando a Bíblia me diz que Deus sempre vai resgatar alguém que está perdido, a Bíblia me lembra de alguém chamado Jacó. Ó, Jacó estava perdido. Jacó estava desesperado. Depois que o anjo desce, ele diz: olha, tu tens sorte que eu não posso te matar, rapaz, porque tu é o espírito, mas tu não sobe sem te entregar minha bênção. Mas a Bíblia diz que Jacó segura o anjo, agarra o anjo. Mas como que Jacó agarra alguém que não existe? Tu só agarra quando tem carne. O espírito não tem carne. O anjo é um espírito. Ninguém pode agarrar um espírito.
Então, como que a Bíblia diz que ele segurou? A única coisa que segura o anjo não é um sapateio. A única coisa que segura o anjo, pastor, é a adoração do crente. Jacó não estava transformado, Jacó não estava lavado, Jacó não estava remido, mas ele conseguiu fazer algo que muito crente não consegue. Jacó segurou o crente, o anjo, por causa do seu glória, por causa do seu aleluia, por causa da sua adoração. Então, se você pode, segura esse anjo aí, segura esse anjo aí, segura esse anjo. Oh, se você pode, então segura o anjo da adoração, segura o anjo do glória, segura o anjo do aleluia, segura esse anjo. Tu não vai subir sem tu entregar minha vez. E o último, pra gente encerrar, é te chamei. A palavra te chamei significa separar algo ou alguém para um propósito. Eu costumo dizer que tudo na vida do crente tem um propósito. Tudo. Tu já viu tu não querer ir na lotérica ou no banco pra pagar a conta? É algo que eu não faço de jeito nenhum. Já não gosto daquelas filas do banco, não aguento ficar em pé. Então eu já, meu pai olha e diz: vamos ali. Ali aonde? No banco? Não vou não, vou ficar aqui em casa. Só que aí você tá lá no banco, com a cara emburrada, e o Espírito olha e diz: olha, visita a tua conta. Aí quem não tinha nada começa a movimentar um negócio que não tinha. Entrou algo que ninguém falou que ia entrar. Isso se chama propósito, se chama providência. Então tudo é um propósito. Só que quando eu falo que Deus chamou alguém na Bíblia, eu não posso esquecer daquela pessoa, alguém ou um jovem chamado José. Rapaz, sabe qual que foi o maior erro de José? Foi ter contado o seu sonho para alguém que não acreditava nele. O maior erro de muito crente é confiar em alguém para contar seus sonhos e lá na frente a pessoa te decepciona. Só que José foi vendido. Forçaram e falaram que José estava morto. Mentira. Foi vendido pelos seus irmãos. Mas antes dele ser comprado por Faraó, ele tinha sido comprado por alguém, rapaz. Mas esse preço que alguém pagou, o Faraó não conseguia pagar. Esse preço que alguém pagou por José, os ouros de Faraó não chegava nem nos pés. Esse preço que alguém comprou José, as pratas, o reinado, a riqueza de Faraó, não chegava nem no chinelo. Quem comprou quem comprou José, foi alguém chamado Jesus de Nazaré. E qual que foi o valor? O valor foi o sangue do Cordeiro. Ele lavou, ele remiu, ele transformou, ele formou. Ninguém poderá comparar ao preço que ele pagou.
10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levanta essa mão que eu vou profetizar, pra gente encerrar com aquele rajada de glória que o diabo não consegue resistir. Eu posso até ser vendido como José, mas eu nunca me venderei como Judas. Eu posso ser vendido como José, mas eu nunca me venderei como Judas. Eu posso ser vendido como José, mas eu nunca me venderei. Não, 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 não. Se você crer, tu não será vendido. Posso ser vendido como José, mas eu nunca me venderei como Judas. Pastor Carlos, essa eu deixo o Senhor usar nas suas pregações. Amém. Mas eu posso ser vendido como José, mas eu nunca me venderei como Judas. Ser vendido, todos nós somos, cada dia. Por quê? É todo dia que alguém fala mal de você. É todo dia que alguém não acredita nos seus sonhos. É todo dia que alguém duvida da sua capacidade. Mas também é todo dia que a gente luta para não se vender como Judas se vendeu. Então quero que você agora, você que sente que você está precisando de mais forças, para você não se vender como Judas. Você que está sentindo que está difícil, você que está sentindo que a oferta está vindo, mas você não quer se vender como Judas. Cadê a primeira pessoa aqui na frente que eu vou orar pela sua vida? Primeira pessoa está aqui. Primeira pessoa que precisa, entende que precisa ter uma forças. Terceira pessoa já está aqui. Quarta também. A quinta e a sexta também. Pregador, eu sei que eu tô me segurando o máximo que eu posso, mas eu preciso de mais força para poder não me vender como Judas. Eu preciso de mais força para o Senhor poder me ajudar nessa peleja. Eu preciso de mais força para o Senhor me ajudar a conseguir caminhar e conseguir continuar essa caminhada. Feche teus olhos e
Peça mais força para o Senhor. Peça mais força para Ele agora. É só você e Deus. E mais ninguém. É só você e Ele. Pecador, eu estou precisando de mais forças. É agora a hora. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Pregador, eu não consigo. Dobre os joelhos e sinta a presença. Não dá mais. Que toma Tá difícil todo esse conseguir. lugar. As ofertas do mundo estão. Sinta a glória Estou me sentindo que eu estou de Deus. sendo levado. Estou me sentindo que o mundo está me atraindo. Sinta a glória, Fala para o Pai agora. Pai. Pago tudo, só a tua presença. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com toda a cultura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Não é tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Eu vim pregar sobre uma presença. Eu vim profetizar debaixo de uma presença. Mas uma presença é tão forte que quando essa presença está dentro, o câncer não consegue resistir. Quando essa presença está dentro, a enfermidade não consegue resistir. Quando essa presença está dentro, a depressão não consegue resistir. Quando essa presença está dentro, as trevas não começam e não conseguem resistir. Porque quando essa presença está dentro, quem entra com ela é a luz. Quem entra com ela é a paz. Quem entra com ela é a alegria. O meu próprio agir, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver Segura. transformado. Ganhar o mundo e perder a mim, está no caminho e não chegar ao fim. A minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete agora que revela os meus defeitos. E na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. O céu está dizendo para a vida de alguém: se tem alguém no meio dessa história, se tem alguém no meio dessa dificuldade que pode transformar a tua vida, é Jesus. Vocês podem voltar para os seus lugares. Você pode aplaudir a Jesus, aplauda Ele.